Graça e a paz, queridos. Aqui, pastor Alessandro Bana, juntamente com o Renan e na outra tela, para mais um Bíblia em Foco. Lembrando que nós estamos estudando o livro de Gálatas, sempre com base nos estudos bíblicos de John Stott. E hoje o tema é muito bom, hein? Então fiquem ligadinhos aí. Nós vamos partir para a revisão e o olá do Renan. Graças e paz, meus irmãos. Graças e paz, pastor. Estamos aqui para mais um Bíblia em Foco. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus aqui. E vamos começar com a revisão da semana passada para que a gente entre no estudo de hoje, que é uma sequência, né, um pouco mais contextualizado do que nós estudamos na semana passada. Primeira coisa no estudo da semana passada é bem onde Paulo está falando que o seu evangelho ele não é segundo homens, mas que ele havia recebido esse evangelho da parte de Jesus Cristo através de revelação, né? Então, logo após isso, essa afirmação, Paulo ele fala de si mesmo, de como ele era antes de ter conhecido Jesus, que ele era judeu, né? Ele era firme seguidor da lei judaica ali, com alto grau de instrução. Ele era extremamente zeloso, perseguidor da igreja no início dela, estava ali, né, junto com aqueles que apedrejaram Estevão, que foi o primeiro mártir lá em Atos. E ele fala que aprove a Deus, apesar disso, com sua graça o havia chamado, o havia separado e escolhido, e a partir de então aquele que perseguia começou a anunciar a fé que antes destruía. Isso a gente encontra no texto que nós estudamos na semana passada. Então, Paulo, a partir daí, ele sobe até Jerusalém, através de uma revelação que ele havia recebido, e lá ele prega o evangelho que ele estava pregando aos gentios para a igreja de Jerusalém. E ele prega para os líderes, para aqueles que estavam em alta estima, né, como diz o texto bíblico, e Paulo anuncia o evangelho e recebe ali a aprovação desses líderes da igreja, e recebe a aprovação dos apóstolos, e a partir dali, por mais que ele diga que o evangelho dele não era de homens, ele recebe a aprovação do seu ministério e da sua doutrina ali em Jerusalém. E aí a gente entra no estudo de hoje. No estudo de hoje, meus irmãos, nós vamos tratar de enfrentar o conflito. Enfrentando o conflito é o nome do nosso estudo hoje, tá? Conflito é esse. A gente vai ver aqui que o apóstolo Paulo, ele confronta o apóstolo Pedro cara a cara e em público. A gente vai tratar bastante sobre esse conflito, como ele se deu. Primeiro eu quero só contextualizar, como é uma introdução, né? Que Pedro, o apóstolo Pedro, ele vai até essa cidade chamada Antioquia, que era o centro ali da igreja dos gentios, e nessa visita ele leva um tropeção no seu testemunho, tornando-se inconsistente. Antioquia, ela é a terceira maior cidade do Império Romano, lugar onde, primeiramente, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Então, ali é onde eles são, pela primeira vez, chamados de cristãos. Nessa cidade, o evangelho prosperou e, a partir daí, alcançou o mundo. Então, Antioquia era uma cidade muito importante para os cristãos naquela época. Então, é naquele lugar onde era a igreja, o centro dos gentios, e era o lugar onde tinha a maioria de gentios, é onde o apóstolo Pedro, ele falha em seu testemunho, e aí é onde o apóstolo Paulo confronta, e onde gera esse conflito. John Stott, ele coloca o seguinte: não que Pedro negasse o evangelho em sua doutrina, pois Paulo se esmera em demonstrar que ele e os apóstolos de Jerusalém estavam unidos contra o evangelho. Ele repete este fato aqui, né? Nos versículos 15 e 16 a gente vai ver isso. A ofensa de Pedro contra o evangelho foi na sua conduta. Paulo está afirmando aqui que a sua autoridade
está tão bem fundamentada que ele podia opor-se publicamente a Pedro. Autoridade no sentido de autoridade na palavra, no evangelho. Então é onde o apóstolo Paulo confronta publicamente Pedro. Paulo não fez isso para se autopromover, mas porque Pedro, na posição de modelo a ser seguido, estava agindo de forma errada e os gálatas precisavam ser alertados, tá? Isso aqui é só para a gente contextualizar, mas durante o estudo, a gente vai entrar nesses pontos aí de uma forma bem mais profunda, para você entender que conflito é esse que foi gerado e como ele também foi solucionado. Para isso, então, nós vamos para a leitura do texto de Gálatas capítulo 2, do verso 11 ao verso 21. Vamos fazer a leitura, então. Você que está nos assistindo, acompanhe pelo slide. Você que está nos ouvindo, abra sua Bíblia, Gálatas 2, do 11 ao 21. Chegando Pedro a Antioquia, ele resistia na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar por sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a mim, se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde ou inutilmente. Muito boa a leitura. Então vamos agora para o estudo em si. O ponto 1 do estudo diz o seguinte, lembrando que quem está falando aqui conosco é John Stott. Estamos diante de um dos maiores dramáticos e tensos episódios no Novo Testamento. Aqui se encontram Paulo e Pedro, dois dos principais apóstolos do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus, face a face em conflito. Ambos eram cristãos, homens de Deus que sabiam o que era experimentar o perdão por meio de Cristo e receber o Espírito Santo. Ambos eram chamados, eram apóstolos e investidos de autoridade. Mas aqui está o apóstolo Paulo se opondo a Pedro, contradizendo-o, repreendendo-o e condenando-o, não por causa do ensinamento de Pedro, mas por causa de sua conduta. Temos muito a aprender com essa situação dramática. A primeira pergunta que vem para nós no estudo é a seguinte: de acordo com os versos 11 a 13, o que chamou a atenção de Paulo e qual era a sua preocupação? Vamos lá, são duas perguntas, né? Primeiro, o que chama a atenção de Paulo, e a segunda, e qual foi a preocupação que isso gera. Vamos entender uma coisa. Primeiro, Paulo diz lá em Gálatas 1 que o evangelho que ele tinha recebido por meio de revelação não dependia da aprovação de homens. Depois ele fala que sobe até Jerusalém e lá ele recebe a aprovação dos apóstolos com o evangelho.
Então daqui a gente tira duas coisas. Um evangelho que foi revelado de Cristo para ele e que não dependia da aprovação humana, mas mesmo assim os apóstolos de Jesus, eles deram o parecer favorável da doutrina que Paulo estava pregando e estava ensinando. Então, esse fato aqui, ele muito provavelmente, como a gente disse também, ele aconteceu antes de os apóstolos darem um parecer favorável, né, da pregação e da doutrina de Paulo ali em Atos 15, que era o concílio de Jerusalém, certo? Então, Pedro não teria motivos para temer coisa alguma se tivesse sido depois, certo? Então aqui, Pedro, como disse bem John Stott, ele não estava sendo confrontado por sua doutrina, mas sim por sua conduta, né? Porque ele era favorável ali à doutrina de Paulo. Então o que chama a atenção aqui era o comportamento que Paulo teve e que Pedro teve, e isso não condizia com o evangelho, né? Olha só, mas a dissimulação de Pedro fora tal que, no opor-se a ela, Paulo foi motivado a defender a verdade do evangelho. Isso é João Calvino que disse. Então, Paulo, além de obter a aprovação da liderança da igreja, Paulo repreende a Pedro de forma oficial. O que isso significa? Com um direito no seu ofício de apóstolo. Paulo, no seu ofício de apostolado, traz uma repreensão a Pedro, que também era um daqueles que fundamentavam a doutrina. A gente disse na semana passada que um apóstolo é aquele que estabelece a base, certo? Então nós estamos aqui tratando de dois apóstolos, dos mais renomados que nós conhecemos, e eles estavam em conflito, ou melhor, Paulo confronta Pedro por uma conduta que não condizia com aquilo que eles pregavam, que eles concordavam, certo? Então, isso mostra que Paulo tinha autoridade, de forma que ele repreendeu Pedro, que era um líder da igreja de Jerusalém, um dos 12 que andou com Jesus, um dos próximos de Jesus Cristo. A gente precisa lembrar que o que Paulo está fazendo aqui? Defendendo o seu apostolado daqueles que ensinavam falsamente uma doutrina diferente da sua. Lá em Gálatas 1, né, Gálatas 1:5, Paulo começa: eu me impressiono como vocês abandonaram o evangelho que eu preguei. Então, a gente tem que lembrar que Paulo estava aqui defendendo ainda o seu ministério e defendendo ali o seu pedigree, né, defendendo o seu apostolado. Então, Paulo faz isso, repreende Pedro, e a gente vai entender o porquê dessa repreensão. O porquê que isso, tem até uma pergunta que é por que isso foi feito em público, e a gente vai estar respondendo ela. Então, disso podemos ver quão firme era a doutrina de Paulo. Ele não somente obteve a aprovação espontânea dos apóstolos, mas também a defendeu com firmeza no debate com Pedro e saiu vitorioso. Que razão haveria para alguém hesitar em recebê-la como a verdade segura e inquestionável? Então aqui a gente encontra motivos e razões que Paulo dava à igreja de Gálatas para que confiasse no apostolado dele e na doutrina que ele ensinava. Tivesse Paulo mantido silêncio nessa altura, toda a sua doutrina teria fracassado e toda a edificação de seu ministério que seu ministério produzia teria sido destruída. A gente vai entender, às vezes parece que é uma coisa mínima, mas a gente vai entender o porquê essa repreensão foi tão importante. Nós também podemos tirar algumas coisas para a gente. Independente, eu até falei isso com o pastor antes da gravação, independente do Pedro que estiver falando, se sua repreensão for digna de repreensão, se a sua conduta for digna de repreensão, ele deve ser repreendido, porque é o evangelho de Cristo que deve ser a voz principal. Então, o evangelho conduz as nossas condutas, e não a nossa conduta modifica aquilo que nós acreditamos. Então, aquele que dividia a igreja colocava em risco a liberdade cristã e menosprezava a doutrina da graça de Cristo. Então, o que estava acontecendo aqui? Estava lá Pedro na Antioquia, comendo junto com os gentios, estava tudo certo. Aí chega lá
Pedro fica sabendo que está chegando alguns ali que eram os da circuncisão, né? Que acreditavam que era Jesus sim, mas, né? Vamos ali, a circuncisão, o sábado, restrições alimentares e as obras da lei. E o que Pedro faz? Se afasta. E quando ele se afasta, Paulo o repreende. E o que estava acontecendo aqui? Pedro, ele mesmo, não se via obrigado a seguir as leis. Ele mesmo não se via debaixo da autoridade da lei, sendo judeu. E o que ele estava fazendo aqui? Ele se afastou e estava, de certa forma, dizendo que aqueles gentios, para serem participantes da vida de Deus, da nova família em Cristo, que nós estudamos em Efésios, eles deviam também serem praticantes da lei. Eles deviam também se circuncidar, guardar o sábado, ter suas restrições alimentares, suas cerimônias. Então, quando João Calvino diz aqui, olha só, aquele que dividia a igreja, colocava em risco a liberdade cristã, não é só mais por Cristo, não é só em Cristo, pela fé em Cristo que nós somos salvos, mas nós precisamos acrescentar algo nisso. Então, a doutrina de Cristo estava em xeque aqui. Tudo que Paulo estava pregando com a conduta de Pedro estava sendo desfeito, uma vez que Pedro era um líder muito influente dentro da igreja. Então, por esse ser um comportamento público, coube aqui também, né, uma repreensão pública, e a gente vai estar falando sobre isso melhor um pouco adiante. E no versículo 13 aqui, para finalizar, outros judeus acabaram seguindo aqui o exemplo de Pedro, provavelmente porque Pedro tinha grande influência e era um apóstolo de renome, né? Então a preocupação central de Paulo aqui estava em preservar o evangelho intacto, o que ele pregava, sem distorções, apesar de Pedro e dos demais. Então, quando Paulo fala lá no versículo 10 do capítulo 1, eu estou preocupado lá em agradar homens, de jeito nenhum, estou preocupado em agradar a Deus. Paulo vem aqui na prática e mostra que ele realmente estava preocupado com o evangelho e não com o que iriam dizer dele, apesar de ser Pedro quem estava apresentando um comportamento incoerente. Paulo o repreendeu. Por quê? Porque a justificação é somente pela fé em Cristo, independente das obras. E é isso que Paulo pregou e anunciou entre os Gálatas, e que estava sendo distorcido, seu nome estava sendo... ele estava tendo a sua autoridade minada como apóstolo, e Paulo repreende Pedro com uma atitude semelhante, apesar de Pedro também não ter a guarda da lei como normativa mais para sua vida, sendo ele judeu. Muito bem. Vamos para o ponto 2, né? Uhum. A acusação de Paulo é que Pedro, antes, Atos 10 e 11, recebeu uma revelação especial e direta de Deus de que os gentios que crescem deveriam ser recebidos na igreja. Agora ele, Pedro, age de maneira incoerente com suas convicções pessoais. O afastamento deles da mesa de comunhão com os gentios não era provocado por qualquer princípio teológico, mas por medo covarde da pressão de um pequeno grupo. Aí a pergunta é, o que Pedro tinha a temer do grupo da circuncisão? É isso aí. A gente vê que Pedro, ele se afasta, né, dos crentes gentios. E aí o versículo 12b, quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Era esse medo que o apóstolo Pedro tinha desse povo da circuncisão. A teologia de Pedro continuava intacta, crendo ele que os gentios faziam parte da igreja, mas sua atitude estava em desacordo com a sua teologia. Pedro, temendo desagradar um grupo de judeus radicais, conhecido como, entre aspas, os da circuncisão, a gente vê lá em Atos 15, versículo 1 ao 5, a quem Paulo chamou de falsos irmãos, acabou ferindo a comunhão. A motivação de Pedro para agir de forma inconsistente foi o medo de um grupo radical, de judeus que haviam descido de Jerusalém
e afastou ele dos crentes gentios. Enfim, gente, o apóstolo Pedro simplesmente tinha medo dessa desaprovação. Ou seja, eu penso aqui que Pedro ele queria fazer a média com todo mundo, né? Ele não queria desagradar ninguém. Ele queria estar com os gentios, mas também queria estar bem na fita, entre aspas, com os gentios e bem na fita com esses chamados judaizantes ou os da circuncisão. Então, aí no próximo slide, esses embaixadores da circuncisão, eles eram como delegados apostólicos, né? É muito provável que esse grupo fosse o mesmo que estava pervertendo o evangelho e perturbando a igreja, exigindo dos crentes gentios a circuncisão para serem salvos. Como o Renan disse anteriormente, era esse grupo que criam que, ok, o sacrifício de Jesus valeu, mas precisavam passar por a circuncisão e cumprir alguns outros ritos da lei. Então, temendo perder a sua reputação diante desses homens, Pedro vacila e pouco a pouco começa a apartar-se dos gentios, até que chega a separar-se completamente a ponto de não comer mais com eles. Warren Wiersbe considera que a hipocrisia de Pedro levou a negar 5 doutrinas cristãs. Primeiro, a unidade da igreja, e a gente vê isso claro, porque afasta. A justificação pela fé, nos versos 15 e 16, a gente vai falar disso daqui a pouco. A liberdade da lei, o próprio evangelho e a graça de Deus. Então, olha só o que uma atitude de um homem, e ali era um apóstolo, era alguém, como o Renan colocou, que estava ali para colocar as bases da igreja, né, afirmar ali o ensinamento. E essa atitude de Pedro de hipocrisia, mau exemplo e má influência acaba quase quebrando pelo menos 5 pontos aí das nossas doutrinas: a unidade da igreja, a justificação pela fé, a liberdade da lei, o evangelho e a graça de Deus. Então, assim, respondendo à pergunta, Pedro simplesmente tinha medo de perder a sua reputação diante de um grupo. E isso nos faz pensar aqui sobre que reputação é essa que o apóstolo Pedro queria, ou que muitas vezes nós queremos, trazendo agora para uma aplicação pessoal, que tipo de reputação a gente quer, e a ponto de nós negarmos algumas doutrinas cristãs, algumas doutrinas bíblicas em nome e colocando em xeque, ou por causa, na verdade, da nossa reputação. Era isso que o apóstolo Pedro temia, né? A sua própria reputação. Renan? Vem um 2.2 aí. O que faz alguém ceder à pressão de um pequeno grupo, seja na igreja ou não, e não agir de acordo com suas próprias convicções ou com as convicções bíblicas, né? Você tem alguma coisa para comentar aí, Renan? Eu acredito que talvez as motivações sejam as mesmas aqui, né? A reputação, o que está em jogo aqui? Eu estou disposto a sacrificar as minhas convicções em detrimento da minha reputação, ou eu defendo o que eu acredito, apesar de reputação ou não, né? O que Paulo faz em Gálatas 1:10, ele diz procuro agradar a Deus ou aos homens. Se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Isso é muito forte para a gente pensar, e enquanto nós não entendermos que aquilo que Paulo fala aqui no final mesmo, que vamos expor com mais detalhes, é que eu já estou crucificado com Cristo, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso deveria matar de vez a nossa reputação, né? O querer alguma coisa, ou a visibilidade, ou a boa visibilidade, né? Por estar bem com um grupo, por não ser mal falado por um grupo, por algumas pessoas, né? Às vezes por amigos dentro da igreja, por pessoas próximas, sabe? Sacrificar
o evangelho ou o que acreditamos, que sabemos que é doutrina em detrimento de um grupo de convicções erradas, né, por manter uma reputação. Exatamente. E aí, a gente está falando aqui do apóstolo Pedro, né? Como era um líder. Então, esse mau exemplo dele, esse mau testemunho, ia quebrar mesmo algumas doutrinas profundas e básicas da fé cristã. Então, isso é muito perigoso, nós também quebrarmos alguns princípios em nome de reputação. Ponto 3. O mesmo Pedro que negara seu Senhor por medo de uma empregada, a gente vê lá em Marcos 14, 66 a 72, agora ele nega de novo por medo de um grupo, ou do grupo da circuncisão. Se Paulo não tivesse confrontado naquele dia, toda a igreja cristã poderia ter sido reduzida a uma seita judaica, ter se estagnado ou passaria a ter uma permanente divisão entre judeus e gentios. A notável coragem de Paulo naquela ocasião preservou não só a mensagem do evangelho, como também a fraternidade internacional da igreja. 3.1. Releia os versos 14 a 16. Por que houve a necessidade de correr o risco de tratar esse assunto de forma pública? Pastor, no ponto passado o Stott diz o seguinte: a coragem de Paulo fez com que o evangelho não se tornasse uma seita judaica. A repreensão, às vezes a gente fica assim, pensando se deve ou não falar. Né? Exatamente. Pensando se deve ou não falar a verdade. Que tipo de vida a gente vai... E vida e igreja, né, que a gente vai construir. Que dos versículos do 14 ao 16, que se fala porque houve a necessidade de correr o risco de tratar esse assunto de forma pública, né? Primeira coisa, Gálatas 1:8, o que Paulo diz? Paulo diz assim, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. Paulo levava muito sério a doutrina que ele havia recebido de Jesus Cristo, por meio de revelação. Aqui Pedro não estava pregando, não estava anunciando o evangelho diferente, mas a sua conduta não condizia com o evangelho, certo? Então qual foi o erro de Pedro? Lá no versículo 14, mais para o final, a segunda parte, vamos ler de trás para frente, que ele fala assim, se tu sendo judeu. O que está acontecendo aqui? Olha só, olha essa citação. O diálogo de Paulo com Pedro consiste de duas partes. Na primeira, Paulo ocupa de sua injustiça feita aos gentios, forçando-os a guardar a lei, da qual ele mesmo desejava eximir-se. Porque não levando em conta o fato de que todo homem está obrigado a guardar a lei que estabelece para os outros, Pedro pecava mais gravemente em obrigar os gentios a sujeitarem ao judaísmo, enquanto ele, um judeu, dava-se à liberdade. Primeira coisa, Pedro estava colocando sobre a igreja algo que ele mesmo não fazia, não seguia. Para quê? Para que, diante do seu povo, que era o povo judeu, ele não fosse mal visto como um líder da igreja. Ele tem essa atitude de que ele coloca sobre a igreja gentia algo que ele mesmo não via que era necessário seguir. Ele mesmo vivia a liberdade em Cristo e com sua atitude faz com que a igreja vivesse dessa forma, sem a sua liberdade em Cristo. Outro ponto, a lei fora dada aos judeus e não aos gentios. Além disso, a maneira de coerção de Pedro era rude e severa, pois ele se recusava a manter comunhão com os gentios, a menos que aceitassem espontaneamente o jugo da lei. Ainda no versículo 14, ele diz assim, mas quando vi que não andavam bem, escravizar a consciência dos santos à obrigação de guardar a lei e silenciar a doutrina da liberdade era pagar um preço muito elevado em troca da unidade. Ou seja, se Paulo fosse omisso ali naquele momento, em nome da unidade, em nome da paz, em nome do bem-estar,
ele estaria causando um problema muito maior para a igreja naquele momento. E por que a repreensão diante de todos? Agora a resposta da pergunta. Olha só, o principal objetivo da repreensão pública de um pecado notório é para que o mau exemplo não seja seguido ou deixado impune. Primeiro, o comportamento de Pedro foi um comportamento público. Foi um comportamento que levou muitos a seguirem o seu exemplo. Então, da mesma forma, a repreensão veio por meio público. Certo? Pedro, por ser apóstolo da igreja e por exercer bastante influência, foi repreendido em público porque a doutrina da justificação pela fé em Cristo estava correndo risco. Dessa forma, toda a doutrina de Paulo estaria arruinada. Então, o que está acontecendo aqui é que a justificação pela fé em Cristo, só Cristo é capaz de salvar o homem pecador. Fomos tirados da morte para a vida, Efésios 2. Ele, Deus, em sua misericórdia, nos deu seu Filho para nos salvar. E ele é suficiente. Essa é a doutrina da justificação da fé em Cristo. E isso estava sendo colocado em xeque aqui. Porque os da circuncisão chegam e dizem que algo a mais precisa na obra de Cristo. Este exemplo nos ensina que os que cometem pecados notórios a todos devem ser repreendidos publicamente no âmbito da igreja. O propósito é que o pecado de tais pessoas não se torne um exemplo perigoso ao ser deixado impune. Em outra epístola, 1 Timóteo 5:20, Paulo diz expressamente que isso deve ser observado em referência aos presbíteros, porque o ofício que exercem torna o mau exemplo deles muito mais prejudicial. Era especialmente proveitoso que a boa causa que interessava a todos fosse defendida com franqueza na presença das pessoas. Por isso, Paulo deixou bem claro que não evitava o falar na presença de todos. Por que muitos escândalos acontecem hoje dentro da igreja? Porque ao invés de tratarmos o pecado dessa maneira, porque a gente consegue observar o seguinte, a gente não, pelo menos eu não me recordo agora, né? Não sei se eu vou falar uma heresia aqui, mas eu não me recordo de Pedro falar algo quando ele foi repreendido por Paulo. Não. Você não escuta, não tem nenhuma palavra de Pedro indignado ou bravo ou chateado porque Paulo o havia repreendido, certo? E muitas coisas acontecem dentro da igreja porque a gente não sabe ouvir repreensão, ou porque a gente perdeu o sentido da repreensão. E aqui existem dois extremos: a repreensão para ferir e o repreendido que não quer ouvir. Então a gente precisa encontrar aqui, resgatar biblicamente o que significa repreensão. Paulo estava repreendendo Pedro para ofender Pedro? De maneira nenhuma. Paulo estava repreendendo Pedro por amor à igreja e à doutrina. E o que Pedro fez? Do que está escrito, nada. Paulo repreende e Pedro ouve a repreensão. Certo? No verso 15, aqui acontece que Paulo faz uma distinção entre judeus e gentios. Certo? Ele fala que nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Né? Aqui João Calvino coloca como esses pecadores como sendo os gentios inimigos de Deus antes de serem reconciliados em Cristo. Né? Nós que parecemos exceder aos outros. Isso aqui é como se Paulo estivesse dizendo para Pedro o seguinte: olha só, nós que parecemos exceder aos outros e que pelo benefício da aliança temos sempre desfrutado do privilégio de estar perto de Deus, não encontramos qualquer outra maneira de obter a salvação, exceto por meio de Cristo. Por que então devemos estabelecer outra maneira para os gentios? Aqui Paulo deixa claro o seguinte: olha só, nós nascemos dentro da aliança, somos o povo separado de Deus, recebemos a lei de Deus,
fomos e entendemos que somos justificados por Cristo e não pelo que fazemos, por que que nós vamos colocar esse peso sobre a igreja gentia? E no verso 16, para finalizar, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Nenhuma carne é justificada pelo que faz, pelo que é, pelo mérito, mas sim pela justificação, pela fé em Cristo Jesus. Pelas obras, ninguém obterá justificação. Quando nos despimos da nossa justiça, é que somos gratuitamente justificados. E o último versículo que o pastor vai estar falando sobre ele agora, ele diz: eu não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde ou inutilmente. Então, por isso que Paulo repreende publicamente Pedro. Primeiro, que a doutrina da justificação pela fé estava em xeque, e segundo, que ele teve um comportamento público e notório que era contrário ao evangelho. Então, cabia também uma repreensão pública. Isso mesmo. Aí vem uma pergunta aí para você pensar. Em alguns meios cristãos, as pessoas hesitam em confrontar seus irmãos. Em outros, o confronto é feito muito rápido. Quais são os riscos de cada extremo? Então, é para você pensar, junto com o seu grupo, como encontrar aí um equilíbrio entre confrontar e não confrontar, ou confrontar muito rápido, ou, enfim. Então, que você pense sobre isso. De certa forma, essa pergunta já foi respondida, né, na passada. Sim. Então, vai lá, ponto 4. Vamos para o ponto 4, então. A oposição de Paulo a Pedro foi o tipo de colisão aberta e direta que hoje a igreja procura evitar a qualquer custo. Note a percepção espiritual quanto ao assunto principal, que Pedro e os outros não agiam corretamente. De acordo com a verdade do evangelho, Paulo estava determinado a defender o evangelho a qualquer custo, mesmo que o preço fosse expor e humilhar em público um irmão na fé. Os críticos de Paulo argumentavam da mesma maneira que algumas pessoas fazem hoje. Por que não podemos então fazer o que queremos e viver como gostamos? Mas a pessoa em Cristo tem sua vida alterada, radical e permanente. Vivemos essa nova vida pela fé em Cristo. Não somos nós que a vivemos, mas Cristo a vive em nós. Aí a pergunta é: releia os versos 17 a 21. Cristãos que têm certeza da sua salvação ainda cometem pecado. Como Paulo lida com esse fato desconfortável? Lida usando a justificação pela fé. A justificação por meio da fé posiciona Deus no centro do palco da redenção e destina a Ele toda a glória pela nossa salvação. É interessante a gente pensar aqui que esses versículos estão nesse contexto onde Paulo está aí expondo a questão desse confronto que ele teve com Pedro, e que era justamente sobre essa questão da lei, né? A lei querendo ser colocada novamente na vida do cristão. John Stott disse que a palavra justificação é um termo legal que foi tomado emprestado dos tribunais. É exatamente o oposto de condenação. Condenar é declarar uma pessoa culpada. Justificar é declará-la sem culpa, inocente ou justa. Renan, eu acho interessante a gente falar sobre essa questão de novo, de justificação pela fé e de novo bater nessa tecla. A gente falou bastante quando nós estudamos Efésios, mas nós precisamos entender isso, né? O que é justificação? O que é essa palavra? O que é essa doutrina bíblica cristã na nossa vida? Então, é interessante quando John Stott traz essa diferença e usa o tribunal para isso, que fica claro para nós que justificar é declarar sem culpa, tá? Então, nós em Cristo, quando nós recebemos a Cristo, nós somos declarados sem culpa. A gente vai continuar aqui para acrescentar o entendimento. Na Bíblia, essa palavra significa o ato imerecido do favor de Deus, por meio do qual ele coloca diante de si o pecador, não apenas perdoando,
ou isentando da culpa, mas também aceitando e tratando como justo. Então, aí nós vemos a justificação e também essa adoção que Deus faz através de Cristo Jesus. E aí o Webster diz que a justificação não é apenas perdão, pois uma pessoa poderia ser perdoada e depois voltar a pecar e tornar-se culpada novamente. Uma vez que fomos justificados pela fé, nunca mais seremos declarados culpados diante de Deus. Só para concluir esse pensamento, ali no próximo slide, a gente colocou o seguinte: quando um pecador é justificado pela fé, os pecados passados não são mais lembrados nem usados contra ele, e Deus não registra mais suas transgressões. E aí nós vamos nos versículos agora. Versículo 17 diz o seguinte: mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Os falsos mestres consideravam perigosa a doutrina da justificação pela fé, independente das obras, alegando que ela promovia o pecado. Paulo refuta esses falsos mestres, mostrando que se a tese deles fosse verdadeira, Cristo seria o ministro do pecado, uma vez que somos justificados pela fé em Cristo, e só pensar nessa ideia já seria uma blasfêmia. Se Cristo se manifestou para destruir o pecado, não poderia ao mesmo tempo restaurar sua força. Então aí no verso 17 a gente vê Paulo refutando essa questão de não ser justificado, de não sermos justificados pelas obras, e sim somente em Cristo, e de que ele não seria ministro do pecado, pelo contrário. No versículo 18, diz o seguinte: porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo o transgressor. Voltar à lei, é isso que ele está querendo, é o contexto, tá, gente? Voltar à lei e edificar aquilo que havia sido derrubado pela morte de Cristo. Fazer isso, segundo Paulo, é incorrer em transgressão. Aqueles que querem ser justificados diante de Deus pelas obras, pensam que podem alcançar o favor de Deus com o melhor dos seus esforços. Em vez de viver no pecado, para o pecado, uma pessoa justificada vive para Deus. A justificação abre ao homem o caminho da intimidade com Deus. O pecado é um acidente, não uma prática constante. Porque ali John Stott já pergunta para nós, né? Os cristãos, eles cometem pecado, né? Mas o pecado aqui agora na nossa vida é um acidente e não uma prática constante. E o Senhor, Deus, nos justifica, nos torna justos por causa do sacrifício de Cristo. Eu estou no verso 18, isso. Verso 19. Diz o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. João Calvino diz que essa morte não é o fim de tudo, e sim a origem de uma vida melhor, porque Deus nos resgata do naufrágio da lei, mediante a sua graça, nos restaura para outra vida. Portanto, crucificados com Ele, estamos livres de toda maldição e culpa provenientes da lei. Aquele que despreza esse livramento anula a cruz de Cristo. Lembremos-nos, porém, que somos libertos do jugo da lei somente por nos tornarmos um com Cristo. E aí no verso 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo não vivia mediante a sua própria vida. Era animado pelo poder secreto de Cristo. Assim como a alma energiza o corpo, Cristo também trazia vida a seus membros. Os crentes vivem fora de si mesmos. Eles vivem em Cristo. E aí no verso 21 diz: não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-me e Cristo morreu em vão. Eu achei linda essa citação de Calvino, quero colocar aí para vocês. Se a morte de Cristo é a nossa redenção, então éramos cativos. Se ela é o pagamento, então éramos devedores. Se é a expiação, então éramos culpados. Se é a purificação, então éramos imundos.
No sentido contrário, aquele que atribui às obras sua purificação, seu perdão, a sua expiação, a sua justiça ou seu livramento, torna inútil a morte de Cristo. Então, entender a justificação pela fé é isso, queridos. Faz com que nós vivamos o verdadeiro evangelho, entendendo que a morte de Cristo é suficiente. Ele é suficiente para nos resgatar ou para nos dar salvação. Vamos lá. 4.2. Quais ações ajudariam você a manter a pureza em meio às pressões? Você quer responder alguma coisa? Então, pastor, se a gente tem uma compreensão dessa justificação pela fé, isso muda a forma de enxergarmos a disciplina, sabe? Uma conduta de Pedro não fez com que Pedro perdesse esse senso de justificação pela fé. A falta de disciplina traz o pecado para dentro da igreja, porque a gente acha que nós somos cristãos e nós temos que ir para a igreja e lá nós somos todos santos, perfeitos e não erramos. E qual é a tendência do homem que tenta viver de forma religiosa sem entender o evangelho de Cristo? É esconder pecado, esconder fragilidades, esconder as dificuldades, né? A falta de disciplina, ela é inimiga de uma vida de transparência dentro da igreja, né? Então, quais ações ajudariam você a manter a pureza em meio às pressões? É só uma vida centrada nesse evangelho de Cristo, na justificação pela fé. Eu sou justificado pelo que ele fez e não porque eu sou bom. Isso. Então, quando eu erro, eu vou ouvir a repreensão, porque eu estarei sendo corrigido e a igreja será edificada. Se nós entendermos essa visão, nós traremos a pureza para dentro da igreja. Entendermos que a justificação não é pelo que eu sou, pelas coisas que eu escondo ou pela aparência de santo que eu tenho, mas por uma vida de quem entende que é justificado por Cristo e que nele não há mais condenação. E isso a gente só vai conseguir com a vida da igreja, com transparência, uma vida de oração, de jejum, um estudo zeloso das Escrituras, que são os meios de graça para a gente. Assim a gente consegue manter em Cristo aquilo que nos purifica e também suportar as pressões. Muito bom, gente. Para a gente finalizar, o ponto 5 diz o seguinte: os grupos de pressão na igreja, na sociedade de hoje, são incontáveis. Não podemos ser reduzidos à submissão a eles por medo. Se eles se opõem à verdade do evangelho, não devemos hesitar em lhes fazer oposição. Quando a questão proposta for trivial, devemos ser tão maleáveis quanto possível. Mas quando a verdade do evangelho corre risco, temos de tomar uma firme posição. Muito bom. E aí, para a gente encerrar a conclusão, em quais áreas você precisa deixar Cristo mais plenamente viver sua vida por meio de você? Ore para que você possa viver mais intensamente pela fé no Filho de Deus. Irmãos, para a gente encerrar também, eu quero dizer algumas coisinhas aqui bem rápido. A doutrina e a prática, elas precisam caminhar de mãos dadas. É o que a gente tem visto o apóstolo Paulo sempre colocando. Ele estabelece a doutrina, a gente viu isso em Efésios, a gente está vendo isso aqui, mas a prática, ela também vai ser colocada depois. Então, o apóstolo Pedro, infelizmente, ele vivia a doutrina, mas na prática ele falhou. E eu também coloquei aqui algo que o Renan já tinha falado, que a gente vê que Pedro, ele era um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro líder. Ele errou, foi repreendido, não se sentiu ofendido, porque a gente não vê a Bíblia falando nada, e nem rompeu seu relacionamento com o apóstolo Paulo por causa disso. Não saiu do grupo. Ao contrário, ele acertou a sua conduta, e a gente vê os dois juntos lá defendendo o evangelho no Concílio de Jerusalém, que acontece depois disso. Então, eu acho isso muito lindo assim da parte do apóstolo Pedro,
que ao mesmo tempo que ele erra, ele entende que foi necessário ser repreendido. A gente, meus irmãos, precisamos entender que em alguns momentos a repreensão é necessária na nossa vida e que a gente não deve ficar machucadinho por isso, ofendidinho. E eu brinquei aqui sair do grupo, mas hoje em dia é uma realidade. Mas a gente precisa entender que Deus está nos corrigindo e usa pessoas para isso, tá? E não levar isso para o lado pessoal, mas entender que o Senhor está me corrigindo. Nós, como líderes, nós somos influência, então a gente precisa olhar a nossa vida em relação à doutrina e à prática. Não podemos fechar os nossos olhos aos desvios doutrinários, nem aos deslizes de conduta em nome de um amor, entre aspas, fraternal, né? A gente precisa abrir os nossos olhos em relação a desvios doutrinários. E é melhor nós exortarmos o nosso irmão olhando nos seus olhos, dizendo para ele que eu não concordo com algo que ele está fazendo ou falando, do que a gente ficar em silêncio na sua presença, mas atrás, descer a lenha. Então, assim, precisamos confrontar, como o apóstolo Paulo fez, olhos nos olhos, e não termos nada mais a que resolver com essa pessoa depois, né? Ou ficar falando mal dela pelas costas. Eu só queria colocar essas pequenas considerações pessoais para que a gente encerrasse. Renan? Muito bom, pastor. Glória a Deus. O que poderia dizer eu depois disso? É um prazer estar aqui mais uma vez. E até semana que vem, meus irmãos. Em nome de Jesus, se Deus nos permitir. Querendo Deus, estaremos aqui. Deus abençoe sua semana. Que esse estudo tenha abençoado sua vida como abençoou a minha. Até mais. Qual que é a câmera aqui?